Graça e paz a todos nesta manhã. Deus nos concede mais um domingo para nós estarmos aqui aprendendo a sua palavra na Escola Bíblica Dominical, né? Vamos estar dando início nesta manhã. Antes de a gente dar início, nós vamos levar nossas orações, nosso pensamento ao Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. E você, na sua casa, aí possa orar ao Senhor juntamente comigo e agradecer a Deus por este domingo e este privilégio de nós estarmos aqui na tua presença. Oremos ao Senhor. Excelentíssimo Deus e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, na tua presença. Nós estamos aqui, ó Deus, para aprender acerca da tua palavra. Que o Senhor venha, meu Deus, através do teu Espírito Santo, nos ensinar, nos instruir, Senhor, meu Deus e meu Pai, para melhor aprender, meu Deus, o teu querer e qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade, ó Deus. Pai Santo e Eterno, que o Teu Espírito Santo venha alcançar a cada vida, Senhor, que ouvir esta hora ou depois deste vídeo, Senhor, meu Deus. Que o Senhor venha trabalhar fortemente no coração, meu Deus e meu Pai, nos instruindo para viver melhor diante do Senhor e diante desta sociedade, ó Pai, como sal da terra e luz do mundo. É somente a Tua palavra que consegue fazer isso conosco, ó Deus. Eu te peço nesta manhã, alcança cada vida, papai, e te agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, né? Então nós vamos estar dando início na Escola Bíblica Dominical, segunda aula, tá ok? Como eu já falei na aula passada, eu estou sem revista da Escola Dominical, estou conseguindo fazer as aulas devido aos assuntos que eu pego ali na internet, mas nós vamos então dar início agora louvando o Senhor com o hino de número, vamos lá, no 430 da nossa harpa, tá? Hino 430. Nova criação,
Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, por este hino maravilhoso da parte do Senhor. Nós vamos dando início então na escola dominical desta manhã, tá? Lição de número 2, que você possa juntamente comigo aí acompanhar e que nós possamos aprender algo nesta manhã acerca da palavra de Deus. Eu louvo a vida dos irmãos que entraram e já estão nos cumprimentando. A paz do Senhor a todos vocês, meus queridos, tá? Que Deus em Cristo possa abençoar a vida de cada um grandemente, para que nós possamos também estar aprendendo a palavra do Senhor verdadeiramente nesta manhã. Nossa irmã Juliana, nossa irmã Viviane, o Wesley, né? Que já entrou aí, que já posso estar vendo aqui nos comentários. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Então, como eu falei, nessa manhã oração, nós temos que orar também para Deus possa, né, para que os feridos da alma se entreguem a Jesus, para que as pessoas possam ter o pleno conhecimento da palavra de Deus. Nós vamos estar fazendo agora a lição do trimestre, o quarto trimestre, né, do ano de 2020. E a segunda lição, chamada Os Efeitos da Salvação na Plenitude Humana. Tá? Então, a lição 2 vai falar sobre os efeitos da salvação na plenitude do homem. Como Deus nos alcançou através da salvação. O textuário diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Verdade aplicada. Quando o homem recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, ele inicia a caminhada de restauração em todo o seu ser. Então, louvado seja Deus por esta a oportunidade que Deus deu para que eu e você pudéssemos estar aqui na presença do Senhor, né? E fomos restaurados e nós estamos tendo uma nova caminhada diante de Deus para falar e fazer a vontade do nosso Pai Celestial. O texto de referência, meus queridos, é Salmo 51, verso 1, 2, 10, 12 e o 17. Tá? Acompanha comigo nos slides nessa manhã, nós vamos estar, fazendo a leitura juntamente com vocês. Que diz assim, o número 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que salmo maravilhoso esse Salmo 51, o Salmo de Davi. Então nós vamos no tópico da lição. Nós vamos aprender hoje sobre a grande salvação, a origem da salvação, a natureza da salvação, a eleição divina, os resultados abençoadores da justificação, que é a paz com Deus, a alegria produzida pelo Espírito Santo e a esperança, que é a âncora da nossa alma. E terceira parte da lição, a bênção da santificação. Deus é santo, o homem é de natureza caída, mas tem a obra da santificação. Então nós vamos estar falando nesta manhã acerca disso. Nessa lição, será enfatizado então o tema salvação, tá? E nós vamos destacar dois aspectos da salvação: a justificação e a santificação, tá bom? Então não saia daí, acompanhe com a gente aí, você vai entender um pouquinho hoje sobre a obra salvadora do nosso Cristo realizado lá na cruz do Calvário, tá? Então nós recebemos uma tão grande salvação. No contexto evangélico, geralmente a palavra salvação é usada para se referir ao que Jesus Cristo fez em favor dos pecadores, Lá na cruz do Calvário, onde Jesus fez e deu salvação para nós, tá? Então, o que seria? É a libertação do pecado, tá bom? É a libertação do pecado. Hebreus capítulo 2, verso 3, não sei se vocês conseguem ver no slide aí, mas está escrito assim, ó: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como que o homem, como o ser humano vai escapar, meu irmão, da ira de Deus, do estudo que foi falado ontem na Santa Ceia, da ira de Deus sobre esta humanidade? Como vai escapar se nós não atentarmos para uma tão grande salvação? Então eu e você, nós temos que nos atentarmos para a grande salvação. E a grande salvação, irmãos, ele envolve vários aspectos, tá?
A salvação envolve vários aspectos, mas eu vou citar 4 aspectos da salvação aqui, para a gente poder meditar nesta manhã, tá certo? E também, como eu falei para vocês, eu estou sem revista da Escola Bíblica Dominical, eu não estou com todo o conteúdo, não consegui ler a revista, não entendo, não sei o que está dizendo a revista lá, mas segundo os tópicos que eu apurei, que eu peguei na internet, eu vou falar acerca dos tópicos aí que está apurado aqui, tá bom? Então, quais são eu coloquei 4 elementos da salvação aí. Primeiro, né, regeneração, justificação, glorificação e santificação, tá? Se você procurar, tem a fé e aí sim vai, tá? Tem muitos outros atributos aí da salvação, mas eu peguei 4 conforme está na revista da Escola Dominical. Então o termo salvação, ela tem múltiplos sentidos na Bíblia, irmão. Tem vários sentidos, tá? Ela envolve a regeneração, a justificação, a santificação, a glorificação. Então o escritor aos Hebreus aí identifica uma grande salvação, como eu falei para vocês em Hebreus 2:3, né? Como nós vamos escapar de uma tão grande salvação, né? Qual começou a ser anunciada pelo Senhor e foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, tá? Então foi anunciada essa grande salvação por Jesus Cristo, e depois anunciada também por aqueles que ouviram essa tão grande salvação, né? Ouviram e também creram, é lógico, né? Então salvação somente, irmãos, só existe salvação somente em Jesus. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Não tem nenhum tipo de apóstolo, né? De homens, né? Mulheres ou pessoas que conseguem trazer salvação para o homem, a não ser a pessoa bendita de Cristo. E nós só conseguimos ser justificados, né, e alcançar salvação diante de Deus, né, através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então não tem como a gente ser salvo por outro nome, porque não há nenhum nome debaixo do céu, na terra, que é igual ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então somente por somente em Jesus nós conseguimos salvação, e Deus falou que iria nascer um filho, né? Ia dar à luz, a mulher ia dar à luz um filho, né? Ia pôr o nome dele de Jesus, porque esse menino iria se chamar, né? Ia salvar o seu povo, né? Dos seus pecados, conforme está em Mateus capítulo 1, verso 21, tá? Então Deus, né? Através do anjo fez anunciação a Maria, que através do nascimento dessa criança, que ela ia dar à luz a um filho, e ia pôr o nome dele de Jesus, que a palavra Jesus significa o Senhor salva, tá? Yeshua ou Yeshua, na verdade, dependendo aí da pronúncia que as pessoas preferem, tá bom? Então, na forma grega, o nome de Jesus, né, é Josué, e no hebraico é Yeshua, que significa o Senhor salva. Então, somente salvação só tem em Cristo Jesus, tá bom? Então, o nome Jesus está diretamente relacionado à sua missão, tá? Que é resgatar o pecador. Tá? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 47, a Bíblia fala assim, ó: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Tá? Então, quando Ana, né, e Simeão viu ali Jesus, né, no templo, na verdade, lá no capítulo 2, verso 11, diz assim, ó: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, salvação somente em Cristo, né? Até o próprio nome dele implica esta obra realizadora que ele fez na cruz do Calvário. E no capítulo 2, verso 30, diz assim: pois já os meus olhos viram a tua salvação. Então, com certeza, não há salvação fora de Jesus, né? É isso que as pessoas não conseguem entender das outras religiões aí, não menosprezando nenhuma, porque ninguém é obrigado a acreditar naquilo que nós acreditamos, né? Nós acreditamos que nós estudamos a palavra de Deus, e através da palavra de Deus ele dá a revelação do seu Espírito, e nós entendemos o que o Espírito Santo quer transmitir para nós, porque esta tão grande salvação foi anunciada por Cristo, e depois anunciada pelos que ouviram, né? E foi confirmada por eles, né? E também estamos sendo confirmada por nós nesta manhã. Então nós vamos trabalhar acerca dessa tão grande salvação, tá? Então, a origem da salvação. Onde originou a salvação? Por que houve a salvação? A salvação, irmãos, teve origem na pessoa bendita do nosso Deus, tá? Deus, ele planejou e executou por intermédio de Jesus Cristo, né, a salvação. Deus, a origem da salvação está em Deus, e através da pessoa bendita de Cristo, por intermédio dele, nós alcançamos, né, e foi executado o plano de Deus para a salvação da humanidade. Então Deus é o autor da salvação, tá? Deus é o autor da salvação, e não é a encarnação do verbo aí, que é no caso a pessoa bendita de Jesus Cristo, e a propiciação feita por Jesus constitui a maior prova de bondade de Deus em redimir a alma do homem, tá bom? Só para os irmãos entenderem um pouquinho aí,
que a obra de salvação está relacionada somente com Deus, né, através de Deus e da pessoa bendita de Cristo, as pessoas falam acerca do nascimento de Jesus no ventre de Maria. Só para os irmãos entenderem uma coisa, irmão, quando Jesus ele entrou no ventre de Maria, ele não passou a existir. Ele não passou a existir naquele momento ali que estava no ventre de Maria. Ele já existia antes da eternidade. Jesus Cristo, ele era Deus, né? Um com o Pai. Só que a Bíblia fala que ele se fez carne, ou seja, ele se transformou em feto, na verdade, num embrião, e entrou através do Espírito Santo no ventre de Maria e fez com que Maria, né, gerasse um filho, tá bom? Para que a salvação viesse através também da morte de um homem, porque como um pecado do homem, por um homem só entrou o pecado no mundo, então por um homem também tem que sair a salvação do mundo. Tá? Então é por isso que Jesus nasceu daquela forma. Então Jesus Cristo é o segundo Adão. O primeiro Adão não foi criado por mulher, não foi gerado por mulher de maneira nenhuma. Tá? O primeiro Adão foi gerado por Deus, feito do pó da terra e soprado da narina. E o segundo Adão, que é Jesus Cristo também, não foi feito através de homens. Tá? Foi Deus, o próprio Deus, que fez com que Jesus Cristo se fizesse carne, né, e entrasse no ventre de Maria através do Espírito Santo. E ele foi somente gerado no ventre de Maria. É por isso que Jesus Cristo é o autor da salvação, ele se desfez de toda a sua glória, todo o seu resplendor, para vir salvar o homem, tá? Do seu pecado, ao qual constituiu lá na queda no jardim do Éden, tá bom? Então Deus é que tomou a iniciativa para nossa salvação, foi Deus que tomou essa iniciativa, não foi o Jesus que nasceu o homem e falou, Jesus era homem e depois entrou o Espírito Santo nele e virou Deus. Não, ele era Deus antes da fundação do mundo, já era Deus, tá? Um com o Pai. Aí foi a ideia de Deus que tomou essa iniciativa para salvar o homem, conforme está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, né? Que ele fez a profecia lá contra a serpente, tá certo? Que nasceria de uma criança que esmagaria a cabeça da serpente, tá bom? Então é importante a gente destacar que a salvação não é uma ação também divina de última hora, porque Deus não sabia que ia acontecer. Foi um plano B que Deus rapidinho achou ali para poder fazer, porque o homem caiu, o homem, né, entrou em pecado, então Deus não sabia que ia acontecer isso, então Deus teve que fazer um outro jeito. Não, irmão, a salvação estava já prescrita, tá? Desde a eternidade, tá? Antes do homem saber que poderia vir a esse mundo, tá bom? Então Deus não foi surpreendido de maneira nenhuma pela queda do homem. Tá? Ele sabia que de tudo de antemão que ia acontecer. Então por isso que já a Bíblia fala que ele preparou a salvação antes da fundação do mundo, antes das coisas existirem, Deus já tinha programado uma salvação, porque estava no projeto de Deus criar o ser humano, e sabia que da criação do ser humano, na criação dos anjos, ia ter a rebelião dos anjos, ia ter a rebelião do homem, e necessariamente precisaria de alguém para redimir e trazer de volta essas criaturas que se rebelaram contra Deus. Tá? Então a origem da salvação está em Deus, foi Deus que fez e não foi pego de surpresa de maneira nenhuma, tá bom? E para você ver acerca disso, né, lá no Antigo Testamento, cada cordeiro que era morto para poder fazer, né, a purificação das pessoas ali, apontava para a pessoa bendita de Cristo. Então é através da pessoa bendita de Cristo que traz, né, que tira o pecado do mundo, tá certo? Conforme está lá em João capítulo 1, verso 29, tá? Então Jesus Cristo é o cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. E entendendo também que a salvação, meu irmão, ela veio através, né, da graça divina. Foi Deus que deu, né, a salvação através da tua graça. Vamos ler a carta de João, capítulo 1, verso 16. João, capítulo 1, verso número 16, tá? Para a gente poder ver o que está escrito aqui. João, capítulo 1, verso 16, que diz assim: e todos nós recebemos também da sua plenitude com a sua graça sobre graça, tá? Então, João está testemunhando aqui acerca da graça que foi dada para nós através da pessoa bendita de Cristo. Então a salvação, ela tem a sua origem no Pai, né, e no Filho, tá certo? A qual ele elegeu e predestinou e chamou, né, o homem, né, e o homem se converteu, se arrependeu, teve fé, né, e o Espírito Santo convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, na origem da salvação tem três coisas importantes aí: Pai e Filho, o homem e o Espírito Santo, tá? Dentro desse projeto de salvação que Deus tinha, dessa iniciativa de Deus, então tem Pai e Filho, o homem, né, e o Espírito Santo, tá certo? Então a origem da salvação vem através de Deus, somente através de Deus nós alcançamos aí. Então a natureza da salvação compreende todos os atos de processo
que salientam todos os elementos da fé cristã, a saber, tá? Eu coloquei aí para vocês, salvação, Deus, olha que coisa importante, meu irmão, para você entender comigo um pouquinho. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que Jesus morreu na cruz do Calvário lá e não fez logo tudo que tinha que ser feito conforme aconteceu com Adão? Adão entrou, pecou e o pecado entrou no mundo e destruiu tudo. Então com a morte de Cristo também tinha que ser da mesma forma. Jesus era o segundo Adão, então era para poder Jesus morrer na cruz do Calvário e tudo da noite podia se transformar naquela coisa bonita, né, na paz, né, no paraíso na terra novamente. Mas não, meu irmão, a natureza da salvação de Deus, ela trouxe 3 aspectos: salvação no passado, salvação no presente e salvação no futuro, tá bom? Então o que é salvação no passado, tá? A salvação no passado é a justificação. O que Deus fez com a morte na cruz do Calvário? Jesus, com a sua morte na cruz do Calvário, ele nos justificou, tá? Perante Deus. Porque quando o homem caiu no jardim do Éden, o homem, ele ficou inimigo de Deus. O homem não tinha como chegar diante de Deus mais. Então a morte de Jesus na cruz do Calvário trouxe para nós a justificação. Ele nos justificou, nos tornou justo para chegar diante de Deus, tá? Então em Romanos capítulo 3, 24 diz assim, tá? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então a redenção de Cristo e através da sua graça, nós somos justificados através da pessoa bendita de Cristo para poder ter a oportunidade de chegar diante de Deus, tá? Então nós somos salvos da primeira salvação de Cristo na cruz do Calvário, nós somos salvos do pecado originário, aquele que separava o homem de Deus, tá? Onde fazia a separação entre Deus e os homens. E o processo de salvação aí, para você poder entender, no livro de Romanos, capítulo 5, do 6, 7 e 8, ele traz algo importante para nós, tá? O que significa essa justificação aí? Em Romanos 5, a Bíblia nos representa que Jesus, através da justificação, ele trouxe paz com Deus. Ele trouxe para o homem a paz com Deus. O homem era inimigo de Deus, caiu no jardim do Éden. Então a morte de Cristo na cruz do Calvário nos justificou e nos trouxe paz com Deus. Agora nós não somos mais inimigos de Deus, tá bom? E em Romanos capítulo 6, você vai ver a união, né, com Cristo. Nós conseguimos a paz de Deus através da nossa união com Cristo, o homem se unindo com a pessoa bendita de Cristo, e você consegue ter paz com Deus, tá? Em Romanos 7, nós vamos ver que a morte de Jesus trazendo salvação, né, para nós do passado, ele trouxe para nós ali uma libertação da lei, tá? Onde o homem não está mais debaixo da lei, ok? Então nós estamos agora debaixo da graça, através da graça. Porque na lei ninguém podia ser justificado, ninguém poderia se tornar justo diante de Deus pela lei. Então Deus trouxe para nós a libertação da lei. Em Romanos capítulo 8, você vai ver que através da salvação de Cristo lá no passado e da justificação de nós diante de Deus, nós recebemos um presente maravilhoso, que é a vida abundante no Espírito Santo. Nós vamos ter então a vida abundante diante de Deus através da pessoa bendita do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que faz esse trabalho de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A partir do momento que ele foi justificado, né, o Espírito Santo consegue fazer aí uma obra tremenda e maravilhosa, nos transformando de dia em dia, né, e cada vez mais na estatura de varão perfeito, até chegar na plenitude, né, de Cristo ali, para que nós possamos alcançar ali, né, a glorificação que nós vamos ver mais para frente, tá ok? Então a salvação no passado está direcionado justamente acerca desse pecado originário do jardim do Éden, tá? O homem era inimigo de Deus e Deus o justificou agora diante do Pai, tá? E a segunda salvação aí, salvação no presente, o que Deus fez com a morte na cruz do Calvário para trazer salvação para nós na era presente, no aqui e agora, tá? Ele trouxe para nós ali a santificação, tá ok? Que é 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz assim: a santificação diária da pessoa humana, tá? Nós somos transformados de glória em glória. Então a transformação diária, né, do ser humano, nós somos transformados em glória e de vitória em vitória. Então o Espírito Santo ele trouxe santificação. Antes da justificação, o homem não tinha poder sobre o pecado, tá? Então agora na salvação do presente, Deus nos salvou do poder do pecado, tá? O pecado não opera mais em nós, né? Pois nós temos o poder de vencer o pecado através da pessoa bendita do Espírito Santo. E agora a santificação condiz nós estarmos mortos para o pecado, tá? Onde o velho homem está crucificado, onde a velha natureza humana está, né, morta, crucificada,
tá? E nós estamos vivos agora para Cristo, nós estamos vivendo agora para Cristo, através da salvação que Deus deu para nós lá na cruz do Calvário. Então a salvação no presente, ela tem uma ideia de que Deus nos deu poder para nós matarmos a velha natureza, o homem mau, o homem caído, pecaminoso, né? Que só tinha tendências para as coisas do mal. Agora, através da morte de Cristo, nós temos o processo de santificação, e a qual nós nos separamos do mundo e nos apartamos do pecado e vivemos uma vida consagrada diante do Senhor, tá? Hoje nós temos uma vida consagrada diante de Deus, tá ok? Então, nós estamos tendo agora a nossa identidade com Cristo, tá ok? Nós estamos sepultados com Ele pelo batismo da morte, nós fomos sepultados através do batismo. Nós não vivemos mais para o mundo, porque nova criatura se fez, tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Deus deu poder para nós termos o processo de santificação nas nossas vidas, tá ok? Pois nós temos a nossa experiência com Cristo, tá ok? E nós vivemos agora para Deus. Então viver para Deus significa viver uma vida de santidade, tá? Viver uma vida de santificação, onde nós estamos sendo justificados através de Cristo, e nós temos um processo aí de regeneração, conforme está em 1 Coríntios capítulo 6, vamos ler 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso 11, 1 Coríntios capítulo 6 e verso de número 11, para a glória de Deus Pai, tá? 1 Coríntios, capítulo de número 6 e verso número 11. Diz assim, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Então a salvação no presente, Deus deu para nós poder de sermos livres do poder do pecado, tá? O pecado não opera mais em mim. Agora nós não devemos mais ser dominados pelo pecado, tá? Porque a salvação trouxe graça para nós, né? E trouxe para nós graça através da santificação, tá? Então não vai reinar mais em nós o pecado em vosso corpo mortal, conforme está em Romanos lá no versículo 12, não é verdade? Tá? Não vai reinar mais nosso corpo mortal, tá? Então implica para nós, o cristão, um genuíno servo do Senhor, viver uma vida em retidão de moral, tá? De maneira irrepreensível e inculpável no meio de uma geração perversa e corrompida, conforme está em Filipenses capítulo 2:15 e Colossenses 1:22 e 1 Tessalonicenses capítulo 2:10, tá ok? Então a salvação no presente deu para nós uma vida santa, de retidão moral, meu irmão, porque infelizmente hoje tem muitas pessoas dentro do nosso meio que não tem uma santificação, não uma retidão moral ali, na verdade, só traz escândalo, causa problemas, né, no mundo aí, na mídia, onde o escândalo vem. Mas a pessoa que recebeu a salvação em Cristo Jesus, nova criatura se fez, e tudo se fez novo, e as coisas velhas se passaram, tá certo? E depois a salvação no futuro, nada mais é que lá, conforme está em Filipenses capítulo 3, verso 21, que diz assim, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, tá? Então sermos salvos aí na glorificação, salvação no futuro, é quando Deus definitivamente vai salvar a sua igreja da presença do pecado. Porque enquanto nós estivermos aqui no mundo, mesmo que nós vivemos um processo de santificação, o pecado ainda está operando muitas vezes em nós, tá bom? É por isso que nós temos que ter um processo aí de santificação para que cada vez mais o pecado possa se extinguir da nossa vida, tá? Porém, se você pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ele tem poder para perdoar todo o pecado. Desde que você confesse o seu pecado e deixe o pecado, tá bom? Então a salvação no futuro é quando Deus vai nos transformar num corpo de glória, que vai ser somente no arrebatamento da igreja, onde Deus vai transformar e nós vamos ser salvos da presença do pecado. Aí o pecado não tem poder mais, onde nós vamos estar morando com Cristo. Aí vai ser a salvação de Deus, tá? Então essa é a natureza da salvação, que são 3 aspectos, no passado, presente e no futuro, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta depois, pode fazer, que estaremos aí à disposição. Outra coisa importante para a gente saber também é a eleição divina, tá? Nós somos eleitos em Deus, tá ok? Então a eleição se deu antes da criação do ser humano, antes do pecado. A salvação não foi um plano de emergência, como se Deus tivesse sido surpreendido, como eu falei para vocês já. Tá? A eleição é segundo a presciência e o propósito e o conselho prévio de Deus na salvação. A eleição em Cristo não foi um mérito humano, foi somente em Cristo que trouxe para nós aí, né, a salvação.
tá ok? Então, conforme disse César Moisés, a soberania divina coexiste com o livre-arbítrio. Então, o que significa a palavra eleição, irmão, tá certo? O que é eleição aí, tá? Nós somos eleitos em Deus, tá ok? A palavra eleição, irmão, tem a ideia aí de escolhido, tá certo? Né? Tem a ideia de escolher, tá certo? E a gente sabe que nós temos a ideia que tem muitas pessoas pregam que Deus elegeu já um povo para morar no céu. Deus elegeu um povo já escolhido que vai morar no céu. Irmão, quando se trata do processo da eleição, a eleição de Deus, que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, é que Deus elegeu a igreja. Deus elegeu a igreja antes da fundação do mundo, tá? Para ter aí, né, o propósito de Deus sendo feito, tá ok? Agora, para você fazer parte da igreja eleita, cabe ao ser humano aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não está dizendo que o homem foi eleito antes da fundação do mundo, não. Deus elegeu a igreja antes da fundação do mundo, tá certo? Que vai ser um povo santo, remido e lavado, tá? Que vai estar morando com Deus. E para você fazer parte dessa igreja eleita, você tem que aceitar Jesus como seu Salvador, tá ok? Então não tem ideia que Deus escolheu alguns ali, peguei esse, você não, eu escolhi aquele, você tá fora, tá? Como vai eliminando as pessoas de maneira nenhuma. Deus, ele não fez isso, tá bom? Então, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, conforme está Efésios capítulo 1, verso 4 e verso 5. Então a eleição divina, ela traz a ideia de escolha, conforme está em Efésios aí, tá? Mas Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha, tá? Em quem fomos escolhidos, tá? Que é Jesus Cristo. Então a eleição é cristocêntrica, nós fomos escolhidos em Cristo. Então quem está em Cristo foi escolhido. Quem não está em Cristo não está escolhido. Então nós temos que estar em Cristo, tá bom? É o processo da eleição aí. Em que tempo se deu essa escolha? Antes da fundação do mundo. Então Deus escolheu antes da fundação do mundo quem? O Walker, os irmãos que estão aí, a minha irmã Fran, né, que apareceu aí, minha cunhada, a nossa irmã Josi, tá? A nossa irmã Viviane, a nossa irmã Juliana. Não, Deus escolheu a igreja. Só que nós conseguimos fazer parte dessa igreja eleita, tá? Porque nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E qual é a finalidade, tá? Para qual é a finalidade dessa eleição? Para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Então nós temos que viver uma vida santa e irrepreensível para fazer parte da igreja eleita, da eleição a qual nós vamos morar aí com o Pai, tá bom? Então a eleição de pessoa ocorre somente em união com Jesus Cristo. Se você tiver união com Cristo, você está eleita, faz parte da igreja eleita, né? Porque ninguém é eleito sem estar unido em Cristo, tá ok? Ninguém consegue ser eleito sem estar unido com Cristo. Eu não sou de Cristo, não quero aceitar Jesus de maneira nenhuma, eu não estou nem aí com Jesus, não estou nem aí com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas eu fui eleito, então eu posso estar tranquilo. Não, de maneira nenhuma, tá ok? Se você não der crédito, né? Quem deu crédito à nossa pregação, né? Quem deu crédito à pregação do Senhor? Então, se deu crédito à pregação, tem união com Cristo mediante a fé, e através da fé, nós fomos escolhidos, nós fomos eleitos em Cristo, e Cristo nós fazemos parte da igreja eleita do Senhor. Então não tem eleição fora da união com Cristo, tá ok? Não tem eleição fora disso. Então eu fui eleito, né, predestinado já, então eu vou ficar tranquilo, deitado na rede e vou esperar só Jesus vir para me salvar. De maneira nenhuma, tem que estar em união com Cristo. Não existe eleição sem união com Cristo, tá bom? Na nossa declaração de fé, diz assim, né? A fé se assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, conforme está lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 2, tá? Então Deus elegeu a igreja. Quem vai fazer parte da igreja depende da nossa união com Cristo. Se não tiver união com Cristo, não tem como fazer parte da igreja do Senhor, tá ok? Então a eleição divina não tem esse negócio aí, num monte de gente aí, Deus escolheu isso aqui e você está fora. Deus escolheu isso aqui, você está fora, de maneira nenhuma, tá bom? Então, predestinação, em que o apóstolo Paulo afirma, né, que nós fomos predestinados, não somente eleitos, mas igualmente predestinados para a vida eterna, conforme está em Efésios, capítulo 1, verso 5. Então, a predestinação, irmão, genuinamente bíblica, diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, tá bom? Sendo condicionada à fé em Cristo. Se não tiver fé em Cristo, não tem como. Porque a Bíblia fala que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus.
Então, se ninguém recebeu Jesus como Salvador, não tem como, tá? Ser predestinado sem crer, sem acreditar, sem ter confiança em Deus, tá? Ok? Você vai ouvir outra teoria acerca disso, porque daí vem do lado dos calvinistas, tá bom? Só lembrando que nós fazemos parte da Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, da Assembleia de Deus de modo geral, nós fazemos parte de Jacob Armínio, tá? Então nós somos arminianos, então esse é o pensamento arminiano, tá ok? Se alguém falar a respeito de outro tipo de eleição, de predestinação, né, cada um tem o direito de expressar aquilo que acredita, tá ok? Independente de tudo isso, nós cremos desta forma, então é desta maneira que estou passando para vocês, tá? Então não tem como nós sermos condicionados na predestinação se não for mediante a fé em Cristo Jesus, tá bom? Então a fé em Cristo Jesus está relacionado à presciência de Deus. Deus sabe de antemão quem vai a crer, quem não vai crer. Conforme está em Marcos, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Pois todo aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então todo aquele que crê. Tá ok? Deus sabe, lógico que Deus sabe quem vai crer, quem não vai crer. Mas não é porque Deus sabe que crê e quem não vai crer, que ele predestinou. Então vai ser você que vai crer e você não vai crer. De maneira nenhuma. Deus dá o livre, né, arbítrio para o homem escolher entre Deus e o mundo. Ou você escolhe servir a Deus, ou servir ao mundo. Foi o que Josué falou lá para Josué também, que tem o mesmo nome de Jesus, a palavra hebraica de Jesus, o nome de Jesus, é Josué também lá no Antigo Testamento, tá? Significa também o Senhor salva. Josué falou aqui, ó, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você tem escolha. Tá? Você escolhe servir a Deus ou não, tá? Se você conseguir escolher servir a Deus, então mediante a união condicionada à sua fé em Cristo, você vai ser predestinado aí para a salvação, tá? Então, portanto, a predestinação do salvo é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, né? Aqueles que diante do chamamento do evangelho. Então, Deus sabe de antemão aí, tá? Agora, a predestinação do crente leva ele a ser conforme a imagem de Cristo, irmão, tá? Sendo assim, todos somos enxertados, né, em Cristo, né, e somos exortados a perseverar até o fim, meu irmão, tá? Então a eleição divina não é porque você foi eleito, você foi predestinado, né, mediante a fé em Cristo Jesus, que você vai, então vou ficar tranquilo. Não, a Bíblia fala assim, aquele que perseverar até o fim será salvo, tá? Mateus capítulo 24, verso 13. E a eleição vem através da graça divina, que nos proporcionou, né, isso no mundo, tá? Onde o mundo corrompido, a alma deste mundo corrupta, né, vivendo uma vida de corrupção, e mesmo assim, Deus, através da fé e da união nossa com Cristo, trouxe para nós aí o processo da regeneração, tá? Conforme está Efésios capítulo 2, verso 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, tá? Quem crer e for batizado será salvo, né? Conforme diz Marcos capítulo 16, verso 16, tá? E se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então tem que ter o processo de crença, tá? Então não é eleito se você crê ou não crê. Não, você tem que crer, tá certo? Então se você creu, você vai ser eleito. Se você não crê, não tem como você ter a eleição em Cristo Jesus de maneira nenhuma, tá? Então o que a gente aprendeu nessa primeira parte da lição? A obra propiciatória de Jesus é a maior revelação do grande propósito de Deus no plano da redenção em salvar a humanidade. Quando nós vamos ver o resultado, tá? Abençoadores da justificação. A justificação, meus irmãos, é o ato divino de considerar como justo, tá? É declarar justo uma pessoa com base na obra de Cristo na cruz, absolvendo-as de consequências eternas do pecado, tá? Conforme diz Strong, tá ok? Mas então o que Deus fez para nós, né? Deus, ele trouxe resultados através aí da justificação, tá ok? Então, quais são esses resultados? Vamos ver aí, tá? Nós vamos falar de 3 bênçãos que trouxe para nós o processo da justificação, tá? Quais são elas aí? Que trouxe resultado para a alma? Paz, alegria e esperança. Então, os resultados aí da regeneração, né, da justificação, trouxe para nós paz, alegria e esperança. Então, nós temos aí paz com Deus, tá? Primeiro resultado, paz com Deus. 2.1. Justificados pela fé, temos paz com Deus, conforme Romanos capítulo 5, verso 1. E esta é a paz, é o resultado da justificação. É diferente da paz que o mundo nos oferece, meu irmão. Essa paz que Deus nos oferece é diferente da paz que o mundo nos oferece, tá? Jesus lá em João capítulo 14, verso 27 diz assim, ó: deixe-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá.
Não perturbe os seus corações e nem tenham medo. Então essa paz que Deus nos dá através da justificação é diferente da paz que o mundo nos oferece, tá certo? Então uma paz maravilhosa a qual Deus nos dá, tá? Então essa é a consequência de nós termos recebido um favor divino. Mediante a justificação, recebemos paz de Deus, é um favor que Deus nos dá, tá? Conforme está em Filipenses capítulo 4, verso 7, que diz assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então Deus agora colocou em nós, através da justificação, a paz com Deus, tá? E nos trouxe uma consciência e uma mente tranquila e um coração tranquilo, porque nossa mente, nosso coração está em Cristo, que nós estamos agora tendo entendimento do processo salvador do nosso Deus, tá? Então Deus trouxe para nós aí. Então é a paz que está além do nosso entendimento, tá? Que Ele nos abençoe e guarde o nosso coração e nossa mente, tá? Guarda nossa mente, os nossos sentimentos, né? A nossa vontade. É a diretriz que guia o andar do homem, o pensar do ser humano. Isso é o que Deus trouxe através da justificação e nossa paz com Deus, tá? E a paz com Deus também trouxe para nós sabermos que nós somos perdoados, irmão. Nós somos reconciliados com Deus, tá? Nós somos aceitos por Deus. Essa é a paz que traz no nosso coração, que nós somos aceitos por Deus, conforme está em Romanos capítulo 3, verso 24 e 26. Não por nossos méritos ou justiça própria, mas por causa do sacrifício perfeito e satisfatório de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tá bom? Então Jesus Cristo é a nossa paz, conforme está Colossenses 1, capítulo 20, e Romanos 5, 1 e aí em diante, tá? Então ele proclamou para nós a paz, tá? Ele trouxe a paz entre os homens, conforme está em Efésios, capítulo 2, verso 17 e Efésios 2, 14. Essa paz, irmão, é uma paz interior que o homem, ele alcança. O homem alcançou uma paz interior diante do sacrifício pacífico que Jesus fez para nós, tá? E essa paz, irmão, essa paz que Deus colocou em nós, mediante a justificação e a sua morte vicária lá na cruz, irmão, ela não está sujeita à situação externa, né, que nós viemos enfrentar. Nós não vamos ter paz só porque se nós estamos bem. Não, irmão, essa paz que Deus dá para nós não está condicionada a situações. Ela está no nosso interior, ela está alicerçada, irmão, naquilo que Deus fez para nós, tá? Então não está baseada nos aspectos exteriores do nosso dia a dia, mas ela está focalizada na obra que Jesus fez para nós, que trouxe para nós reconciliação com Deus e trouxe essa paz, que tudo nós possamos chegar diante de Deus com confiança diante do trono da graça, tá? Então eu não vou ter paz com Deus, vou estar com paz no meu coração se eu estiver bem. Não, eu estou em paz com Deus se eu estiver na tribulação. Eu estou com paz com Deus se eu estiver na enfermidade. Eu estou em paz com Deus se eu estiver na fome. Vou ter paz com Deus se eu estiver na batalha. Vou ter paz com Deus se eu estiver na fornalha. Vou ter paz com Deus aonde quer que eu esteja. Porque é isso que Deus trouxe para nós através do processo da justificação. Então não é por intermédio de coisas exteriores, tá? É a paz que excede todo o nosso entendimento. É algo que ninguém consegue. Como que pode aquela pessoa estar daquele jeito passando por aquilo? É a paz de Deus no nosso coração. É a paz que excede todo entendimento. Então a paz com Deus trouxe a nossa reconciliação com o Pai, meus irmãos, tá? Então nós estamos vivendo uma sociedade corrompida, cada vez mais pessoas se afastando de Deus, né? Um mundo cheio de conturbações, de pecado. Mas nós temos a paz com Deus porque nós estamos mediante da doce palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz lá em João capítulo 16, verso 33, para que em mim tenhais paz. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Então a nossa paz com Deus não está mediante as coisas exteriores, tá? Nossa paz com Deus excede todo entendimento. Ela está dentro de nós. E nós temos paz com Deus em momentos de aflição, dificuldade, tristeza, dor, luta, não importa. Mas nós sabemos que nós temos um amigo, o Deus Todo-Poderoso, que está sentado num alto sublime trono e reconciliou através da pessoa bendita de Cristo essa união com o Pai. Por isso nós estamos alegres, porque até aqui nos ajudou o Senhor, porque a paz de Deus está nos nossos corações. Então nós temos paz com Deus, tá bom? Outra coisa que a justificação trouxe para nós é a alegria produzida pelo Espírito Santo, tá? Aquele que foi justificado por Deus desfruta de alegria.
tá? Então, conforme está em Neemias 8:10, parte B. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Meu irmão, olha que coisa maravilhosa. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, a bênção da alegria, através do Espírito Santo, nos influencia positivamente, tá? Se nós ficarmos tristes, nós não somos sufocados pelo desânimo. Por quê? Porque nós estamos na alegria do Espírito Santo, tá? Então a alegria trouxe para nós através da salvação e da justificação. Então nós nos tornamos alegres, tá? Nós temos a alegria da tua salvação, né? Ele nos sustém com um espírito voluntário, um espírito maravilhoso diante do Senhor, conforme diz lá o salmista Davi. Senhor, coloca em mim, né, a alegria do Espírito Santo, na verdade, renova em mim o teu Espírito. Nós somos renovados pelo Espírito e por isso o Espírito Santo nos traz alegria, tá? Então, quais são os aspectos aí, né, a respeito dos ensinos bíblicos que a alegria inclui, tá ok? A alegria está associada, irmão, à salvação que Deus nos concedeu em Cristo, conforme está em 1 Pedro capítulo 1, verso 3, tá bom? Não vamos ler porque o tempo não dá, mas se você quiser anotar aí para você ler na sua casa, anota aí, tá? 1 Pedro capítulo 1, verso 3 até o 6, tá ok? Salmo que nós lemos 5, verso 11, e Isaías 35, verso 10. Outro aspecto da alegria que Deus nos dá, a alegria flui de Deus, irmão, né? Como um dos aspectos do fruto do Espírito Santo para nós, tá? Como um aspecto do Espírito aí, conforme está em Salmo 16, verso 11, Romanos 15, 13 e Gálatas 5, verso 22, tá ok? Então é o fruto do Espírito também que Deus dá para nós, desse gozo, né, do Espírito Santo. Por isso que a justificação trouxe para nós o fruto aí do Espírito, que é a alegria, tá? E João capítulo 15, do verso 1 até o verso 11, a nossa alegria se torna maior quando o Espírito Santo nos transmite um profundo senso da presença de contato de Deus em nossa vida. Quanto mais contato que nós temos com Deus, o Espírito Santo nos dá esta alegria, né, de nós estarmos de proximidade com o Senhor. Então, isso também o Espírito Santo nos ajuda aí, tá? E a alegria para nós nada mais é ter a satisfação, né, de ter o deleite da presença de Deus nas nossas vidas, tá certo? E sabemos que nós temos a bênção da nossa redenção, tá? Que nós não podemos mais ser destruídos, né? Esse amor entre nós e Deus por nenhum tipo de sofrimento, né? Pela fraqueza, né, das circunstâncias, porque não é espada, não é fome, não é nada que nos separará do amor de Deus, tá? Então essa é a alegria que o Espírito nos dá, para que nós sabemos de tudo isso, tá? Ok? E outra importância da alegria do Espírito Santo é que nós andamos em espírito, né? Então nós não estamos mais andando na carne. Nós não estamos mais andando de acordo com a vontade humana caída e pecaminosa, porque o Espírito Santo nos traz alegria e nós nascemos de novo. Então nós estamos na alegria do novo nascimento. Isso é que Deus fez para nós através do Espírito Santo e da justificação e da salvação na cruz do Calvário, tá certo? Outra coisa importante para nós também aí. Esperança é âncora da alma, tá? O discípulo de Cristo não tem esperança apenas no que ocorre na vida aqui, no cotidiano, tá? O que acontece debaixo do sol. Mas nós temos uma espera a compartilhar, né? Para a glória de Deus, tá? Conforme está em Romanos capítulo 8, 18 ao verso 25, tá ok? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, diz assim, ó: se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Irmão, nós temos a alegria do Espírito, nós temos a paz com Deus e nós temos a esperança, porque a nossa esperança não está somente nas coisas aqui da terra, nós também temos uma esperança em Deus, é a âncora da nossa esperança, tá ok? Qual que seria, tá? Hebreus capítulo 6, verso 18, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. E Hebreus 6, verso 19, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, tá? Então o que é isso? Paulo para nós explica para nós aí, irmãos, que dois aspectos da vida cristã devem ser enfatizados hoje, tá? Nós devemos viver neste presente século, aguardando a bem-aventurada esperança. Qual é a bem-aventurada esperança? É a redenção da nossa alma, né? O arrebatamento da igreja. Foi aqueles estudos que eu dei no culto de terça-feira, que eu falei sobre isso, né? A esperança da nossa alma, tá? Neste presente século, estamos esperando aí a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme está lá em Tito, capítulo 2, verso 13. Vamos ler rapidinho, né? Tito, capítulo 2, verso 13.
Louvado seja o nome do Senhor. Tito, capítulo 2, verso número 13. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, Tito 2, verso 13. Que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, tá? A qual deu a si mesmo por nós para remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Fala disso e exorta e repreende com toda autoridade e ninguém te despreze, tá? Então a nossa vida está ancorada nessa esperança da volta do nosso Deus, tá ok? Outra coisa também do aspecto para nós aí é a nossa santidade cristã, tá? Que nessa era maligna, onde todas as pessoas estão aí vivendo uma vida, né, cheia de pecado, nós temos a esperança da nossa alma, da nossa âncora da alma, que nos dá através do Espírito Santo um viver santo e agradável ao Senhor, tá? Onde Deus está edificando o seu reino, né? É onde ele está dando dons aos homens nesse reino, e nós fazemos parte desses homens que recebeu o dom de Deus, tá? Que também procede do Senhor. E é esse mesmo reino que nós esperamos ansiosamente, né, quando vir buscar a sua igreja. Então nós estamos na expectativa da volta do nosso Deus, do retorno, do glorioso retorno, tá? Que diz lá, né, a presença, onde nós vamos ter a presença pessoal de Cristo. Nós nos ansiamos por este momento tão maravilhoso. Nós vamos ter a redenção da nossa natureza pecaminosa, onde nós esperamos o fim dessa batalha entre o pecado, né, e da luta entre a carne e espírito. Nós vamos ter a perfeição em Cristo, porque nós vamos ter o nosso corpo transformado, nosso corpo glorificado, tá certo? E depois nós vamos ter restauração aí da criação definitiva, tá certo? Onde nós vamos estar debaixo da graça de Deus aí, tá? Então, quando nós vamos nos tornar realmente a imagem de Deus, tá? Com o nosso corpo sendo transformado aí e restaurado por Deus. Então, nós temos essa esperança aí através de Deus, tá certo? Então, nós entendemos nessa manhã que os resultados abençoadores da justificação são paz com Deus, alegria produzida pelo Espírito Santo e a esperança da volta do nosso Senhor. Agora a bênção da santificação, irmãos, para nós estarmos terminando a lição da escola dominical, tá? A palavra kadosh, né, ou kodesh aí do hebraico, ou hagios do grego, né, que significa santidade ou consagração, santificação, e significa separação, aí é a ênfase do sagrado do Novo Testamento, tá? Já não recai sobre coisas, lugares ou ritos, mas a manifestação da vida produzida pelo Espírito Santo. Nós somos santificados pela palavra de Deus mediante o Espírito Santo de Deus, tá bom? Conforme está em Hebreus capítulo 12, do verso 14, diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação faz parte, irmão, do processo de salvação, tá ok? Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então a santificação vai falar da regeneração, tá? Que é o que Deus está fazendo em nós. A regeneração é um ato instantâneo, onde a gente é regenerado, né, diante de Deus. Nós somos justificados diante de Deus. E aí começa o processo de santificação, que é um processo contínuo, é um processo progressivo, tá ok? Ninguém nesta terra é perfeito. Nós somos imperfeitos. Por isso que não cabe a mim e a você julgar ninguém. Por isso que cada um de nós temos que olhar para nós mesmos e ver como está a nossa vida com Deus, para nós termos um processo contínuo de santificação e ser transformado progressivamente numa vida verdadeiramente cristã, conforme o processo prescrito na palavra de Deus, tá? Nós temos que ter participação através do Espírito Santo e da palavra de Deus para gerar em nós esse processo de santificação, tá? Até a vinda de Jesus Cristo. É por isso que eu sempre falo nas minhas palavras, irmão. Venha procurar aprender a palavra de Deus. Venha procurar ler a palavra de Deus. Venha procurar meditar na palavra de Deus. Venha buscar a unção do Espírito Santo para que ele possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo, para que você possa fazer aquilo que é bom e agradável ao Senhor. E você vai saber o que é bom, agradável ao Senhor, mediante a palavra de Deus. Não é por aquilo que eu falo, não é por aquilo que o pastor fala, não é porque os religiosos falam, é pelo aquilo que está escrito na palavra do Senhor. A palavra de Deus é nosso manual de regra de fé e prática.
E se você não conhece o manual de regra e fé e prática, você não vai alcançar a viver uma vida de santificação conforme os preceitos prescritos na palavra de Deus. Então, o processo de santificação é através da palavra e através do Espírito Santo de Deus. Sem isso, não tem como, porque o nosso Deus, ele é santo, tá? Deus não abre mão desse atributo da sua pessoa, santidade, tá? Que significa primordial, que significa separação. Levítico 19, verso 2 diz assim: seja santos porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês, sou santo, tá? Então seja santo porque Deus, ele é santo. Deus não tem aí pacto com o pecado, tá? E nem com o pecador, mas com o pecador regenerado que busca o processo de santificação. Então santidade representa aquilo que está em Deus, né? Que o torna separado de tudo quanto seja terreno e humano pecaminoso, tá? Então a santidade de Deus é intrínseca ao seu atributo, é absoluta, é a perfeição de Deus, né? Na fé da santidade, conforme lemos Levítico capítulo 19, verso 2, é um atributo que melhor expressa a natureza de Deus. Agora no crente, porém, a santificação não é um estado absoluto, irmão. Nós não temos um estado absoluto como está em Deus, tá? Nós não somos santo. Ah, o irmão lá é santo. Não, eu sou uma pessoa em processo de santificação. Tá ok? Então por isso que eu não posso apontar meu dedo para ninguém, porque quem não tem pecado atira a primeira pedra. Eu não sou santo, então não posso tacar pedra em quem também não é santo, porque nós estamos num processo de santificação. O que nós temos que fazer é um ajudando ao outro, mostrando o caminho correto, alertando acerca do erro. Ó, você está andando dessa forma, não convém conforme a palavra de Deus. Aí você pode instruir a pessoa para que ela possa, né, voltar no caminho correto da palavra de Deus, tá certo? Para nós buscamos então o processo de santificação no homem. Não é um processo absoluto, ele é relativo. Assim como a lua não tem luz própria, né? Ela reflete a luz do sol, também assim a nossa santificação é a glória de Deus refletida em nós. Quanto mais comunhão nós tivermos com Deus, mais nós conhecemos a palavra de Deus e mais contato nós tivermos com o nosso Senhor Jesus Cristo, mais vai refletir em nós a santificação de Deus na nossa vida, tá certo? Então nós estamos aí, conforme diz aí Coríntios capítulo 3, verso 18, mas todos nós, como rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor, conforme está em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, tá bom? E Hebreus capítulo 12, verso 10 também diz assim, ó, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam com bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, se Deus nos corrige, Deus nos alerta para nós sermos participantes da sua santidade, porque Deus, ele é santo, tá? Então, Deus não tem comunhão com o pecado, nem com o pecador que não se redime e que não se convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus é santo e precisa de que nós tenhamos santidade. Então só lembrando, o nosso estado de santidade não é absoluto, tá ok? Então nós temos que ter um processo contínuo aí de santificação. E cabe a você também, meu irmão. Cabe a você também buscar esse processo, tá certo? Você tem que buscar o fruto do Espírito aí, ler a palavra para poder viver aí uma vida de santidade diante de Deus, tá? Como eu falei no culto ontem, tá ok? Para nós temos que esconder a palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. Então, Deus, nosso Deus, ele é santo. Agora, o homem, uma natureza caída, o homem ficou com essa natureza caída depois da queda do homem no jardim do Éden. Então, ele escolheu levar uma vida, né, de deformidade na sua alma. Tá? Ele escolheu andar desse jeito, tá bom? A sua conduta moral caiu, a sua conduta espiritual caiu. Tá? Ele vive mais no aspecto cultural e nos costumes e hábitos aí da sociedade. Então, se todo mundo faz, então eu posso fazer. Essa é a tendência do homem caído, da natureza caída, tá bom? Então o homem caiu e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, conforme diz Romanos capítulo 3, verso 23, tá? Então aí o pecado tomou um aspecto universal no mundo, onde nós herdamos nessa natureza pecaminosa de Adão. Nós herdamos essa natureza e essa natureza passou a ser conhecida no homem como pecado originário, tá certo? Mas eu falei para vocês lá no começo da escola dominical que esse pecado originário nós fomos quebrado por Cristo na cruz do Calvário, tá? Mas infelizmente muitas pessoas não aceitaram Jesus, então Adão passou a todos os homens este pecado originário. Por isso que o homem tem uma tendência pecaminosa, até inconstante, tá certo? Ele vive uma vida inconstante, uma hora faz o bem, outra hora faz mais o mal do que o bem. Tá ok? Por causa dessa natureza caída que o homem tem. E as escrituras mostram como nós
né? Todos estamos aí, né, diante de Deus, tá? Tanto homens como mulheres, né? Todos pecaram diante está destituída a glória de Deus, conforme Romanos 3:23. Nós estamos destituídos da glória de Deus por causa dessa queda, tá? Então esse quadro apresentado aqui segue para nós, né, onde que mostra que todas as pessoas se extraviaram e não há ninguém que faça o bem, conforme está em Salmo 14, do verso 1 ao verso 5, tá? Por isso, irmão, não há no mundo quem não peque, irmão. Não tem no mundo quem não entre, quem não. Olha, não tem ninguém que não peque, tá? Não tem papa, não tem pastor, não tem missionário, não tem presbítero, não tem. Olha, não tem ninguém que não peque. Todos somos pecadores, tá? Ok? Por causa da natureza caída do homem, tá? Lá em 1 Reis, capítulo 8, 46, vai falar sobre isso. Eclesiastes 7, verso 20, tá? Então a prova incontestável da universalidade do pecado, que todo mundo peca. Sabe qual que é a prova que mostra que todos nós somos pecadores? É a morte, tá? A morte é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, por isso que nós morremos, porque nós somos pecadores ainda, e essa natureza está intrínseca em nós, tá? Então o pecado é um princípio real, irmão, presente na vida de todas as pessoas do mundo, tá ok? Desde o ventre materno, a criança já está ali inserida dentro desse contexto aí da natureza caída do homem, que é do pecado originário, tá? Então a queda do homem corrompeu, a queda do homem no Éden corrompeu a humanidade, tá? E todo o seu corpo, alma e espírito diante de Deus, tá? Intelecto, emoção, vontade, tudo isso está devido à queda do homem lá no jardim do Éden, tá bom? Então nós temos essa natureza aí, por isso nós temos que buscar constantemente a santificação em Deus, tá? Senão nós não conseguimos vencer. Então a obra de santificação é diante da realidade da santidade de Deus e pecaminosa humana. Só é possível retornar a esse relacionamento com Deus por causa da obra perfeita de Jesus Cristo, tá? Então somente através da obra perfeita de Jesus Cristo. Então, portanto, todos nós somos reconciliados agora, devemos viver em novidade de vida, conforme Romanos 6,4. Então, temos que viver uma vida de santificação. Nós temos que ter um novo andar, estar em Cristo, andar nele e andar em Espírito, tá bom? Então, só tem dois caminhos para nós, tá? O caminho do pecado e o caminho da santificação, tá? O caminho do pecado conduz à morte e o caminho da santificação nos conduz à vida, tá? Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Romanos 8, verso 13, tá? Então o princípio aí é porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. A palavra carne aqui representa a natureza pecaminosa, irmão, tá? A natureza antiga do homem, tá? O do pecado que recebeu lá, tá ok? Mas nós recebemos agora a renovação, tá certo? E vivemos agora segundo a vida do homem regenerado. Agora nós não estamos mais vivendo segundo a carne, mas vivendo o homem regenerado, tá? Então a natureza animalesca do homem, tá certo? Essa vida aí promíscua, tá? Não faz parte mais da igreja do Senhor, que nós somos renovados, né? E nós vivemos agora na presença do Senhor. Não estamos mais longe de Deus com as nossas atividades aí, fazendo nosso próprio eu, nosso próprio querer, não. Agora nós fazemos a vontade de Deus e o Deus é o centro da nossa vida, tá? Para nós andarmos segundo o Espírito. Essa é a vontade de Deus para o homem, tá certo? Então o termo aí que nós usamos aí traz morte, tá? O termo morte se refere não apenas à morte física, mas à separação entre a Deus e o homem, tanto presente como futura, tá? E Deus é a fonte de toda a vida espiritual, tá? Então, se o homem estiver andando na carne, vai estar morto para as coisas de Deus. Então, por isso que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, tá? Pois não é sujeito à lei de Deus e nem em verdade o pode ser o homem carnal, para quem o próprio é a lei suprema. Naturalmente tem ressentimento contra Deus e contra a bendita vontade do Senhor. Então o homem caído, que é segundo a carne, infelizmente ele não quer fazer a vontade de Deus, tá certo? Então nós aprendemos nesta manhã que adiante da realidade da santidade de Deus e pecaminosa humana, só é possível retornar a relacionamento com Deus por causa da obra perfeita em Cristo Jesus, tá? Então vamos aí para a conclusão. A tão grande salvação não somente proporcionou reconciliação do ser humano com o seu Criador, mas também resulta em bênçãos de restauração de todas as áreas da vida humana, corpo, alma e espírito. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, tá? Nós terminamos esta aula mais uma vez. Nós vamos estar agora louvando o Senhor mais uma vez, né? Vamos estar louvando mais uma vez aqui o Senhor com o hino da harpa, tá certo?
Vamos louvar o hino da harpa, irmão. O hino de número 277, tá certo? Para nós terminarmos nessa manhã. Vamos lá. Achado em Cristo pela salvação, pelo sangue vertido na cruz, toda mancha lava de teu coração, esse sangue eficaz de Jesus. Salve estás, livre estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Aleluia! Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana da cruz. O pecado foste sempre vencendo, como foi pro bendito Jesus. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. As roupas brancas quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Estás prontos para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje da pureza e muito poder, fita os olhos na cruz do Senhor. Bela fonte, sangue enche em prazer, e te farta de vida e vigor. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Amém, né? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, a qual nós louvamos ao Senhor. Vamos fazer essa oração para nós terminarmos, irmãos, a escola dominical, né? Que eu e você nós possamos então verdadeiramente estar adorando a Deus nesta manhã. Agradeço a todos vocês que entraram, aprenderam um pouco sobre a salvação, a regeneração, a santificação, a justificação, tá? Como eu falei para vocês, eu estou sem a revestida escola dominical, então eu consegui trazer esse conteúdo conforme aquilo que eu peguei aí na internet, tá bom? Sobre os tópicos da lição e fiz a lição aqui para vocês. Espero que até a semana que vem essa revistinha chegue. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por este domingo maravilhoso que nós passamos na presença do Senhor. Oremos a Deus. Amado e soberano Pai, graça te dou, ó Deus, por todos quantos, ó Pai, ouviram esta palavra. Que o Teu Espírito Santo venha nos, ó Pai, nos ajudar, Senhor meu Deus, a permanecer diante do Senhor em santificação, Papai, mediante a graça e renovação do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, ó Pai, cada vez mais a estar diante de Ti, fazendo o Teu querer e a Tua vontade, aprendendo a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a caminhar diante da Tua presença e nos faz brilhar como luz, meu Pai, neste mundo tenebroso, Senhor. Que nós possamos ser sal da terra, Papai, e demonstrar, meu Deus, a santificação mediante a vida e a nossa conduta e nosso caráter cristão num mundo ímpio e perverso. Pai Santo, ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo, nos abençoa cada dia mais e nos dá, Senhor meu Deus, um domingo abençoado, uma semana abençoada, debaixo da Tua graça, e derrama sobre nós a unção do Teu Espírito Santo, que nós te pedimos nesta hora e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo possa vos abençoar, né? Vamos estender as mãos e receber a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo, né? E o grande amor de Deus esteja com todos vocês nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, tá? Vou deixar mais um hino para vocês, nós adorarmos o hino 68 e vamos estar terminando a palavra de Deus. Assim me gosto de dar a Jesus.
trouxe Cristo na cruel cruz. O amor de Cristo podes conhecer, seu sustento santo podes receber. Não mais só combaterás, Cristo te defenderá, e assim muito gozo te dará Jesus. Gozo de ter salvação, gozo no teu coração, alegria fluirás quando desfrutares mais que te trouxe Cristo na cruel cruz. Queres tudo em Cristo, quer chorar no céu, pelejar por Ele sempre sem temer. Vem então ao Salvador, partilhar o vencedor, e assim muito gozo te dará Jesus. Gozo de ter salvação, gozo no teu coração, alegria fluirás quando desfrutares mais que te trouxe Cristo na cruel cruz. Poderás por Cristo ser aqui uma luz, se obedeceres ao Senhor Jesus. Oh, vem hoje sem temor aceitar o Salvador, e assim muito gozo te dará